Livro Curai Enfermos e Expulsai Demônios, de T.L. Osborne. Capítulo 30. Um resumo. Quando se iniciou a tribulação. O homem e a mulher foram criados com boa saúde, fortes, felizes e em comunhão com Deus. Mas Satanás, o enganador, levou Adão e Eva a desobedecerem às ordens de Deus e a duvidarem de sua palavra. Eles pecaram contra o Altíssimo e entregaram-se à autoridade de Satanás para serem seus escravos. Por causa disso, foram expulsos do jardim do Éden para ficarem separados para todo sempre da presença de Deus. Foi então que a doença, a dor e a enfermidade começaram sua obra de destruir a saúde da própria criação divina. E desde então tem feito assim. Até que Cristo, o Filho de Deus, chegou e tomou sobre si os pecados e as enfermidades e os levou. Ele pagou a penalidade pela desobediência do homem, sendo açoitado e crucificado. Ele suportou a sentença de morte em nosso lugar. Agora que Jesus já pagou nossa dívida e sofreu a penalidade em nosso lugar, Deus nos declara libertos. Por seu sangue derramado, nós recebemos remissão de pecados e pelas suas feridas fomos sarados. Mateus 26, 28, 1 Pedro 2, 24, parte C. Nossa libertação. Nossa salvação, libertação e redenção de todas as obras de Satanás foram consumadas por Cristo no Calvário. Quando ele anunciou as palavras "está consumado", foi como se estivesse erguido a bandeira de vencedor sobre a terra conquistada, onde travara a batalha e o inimigo vencido tivera de render-se. Cristo, o príncipe da salvação, Hebreus 2:10, o autor e consumador da fé, Hebreus 12:2, veio a este mundo, derrotou nosso inimigo, Satanás, despojou-o de sua autoridade, levou nossas dores e nossos fracassos e ressuscitou do túmulo, triunfando sobre o diabo. Ele declarou triunfalmente: "Está consumado." João 19:30. Nossa salvação, cura e libertação estão consumadas. A bandeira da vitória foi desfraldada. O pavilhão de amor e paz, manchado de sangue, foi arvorado e está flutuando como símbolo do triunfo e da vitória completos de Cristo sobre todas as obras do diabo, as quais Jesus veio destruir. Agora estamos libertos da mão do opressor. Corpo, mente e alma, estamos libertos. Nossa terra está livre. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6:20. Cristo, o príncipe de nossa salvação, guerreou em nosso lugar e nos libertou do poder e domínio do inimigo. Agora podemos dizer: estou salvo pelo sangue e curado pelas suas feridas, pois a redenção é nossa para sempre. Oposição de guerrilheiros. Guerra ilegal. Por que há ainda tantos cristãos doentes? Apesar de nossa propriedade estar legalmente livre do inimigo, de o regime de Satanás ter sido destruído por Cristo e de o diabo ter sido privado do poder sobre nós, ainda resta uma hoste de demônios que continuam a resistir ao nosso avanço e à nossa vitória. Os espíritos malignos não têm mais direito legal de continuar a oprimir e afligir com doenças aqueles que são salvos. Por outro lado, estão cientes de que milhares de pessoas não sabem que Satanás se entregou e foi derrotado. Milhares de pessoas não sabem que as forças de Satanás não têm mais direito legal sobre nós. E assim eles continuam a oposição ilegal contra a raça humana e derrotam muitos. Enquanto o povo não sabe da derrota legal de Satanás, ele pode agir sem impedimento. No entanto, nosso dever é ler, conhecer a palavra de Deus e descobrir o registro da derrota completa do maligno.
Podemos resistir ao diabo sendo firmes na fé, e ele fugirá de nós. Tiago 4,7 e 1 Pedro 5,9. Reconhecendo nosso inimigo. Satanás é nosso adversário. Os demônios são nossos inimigos que continuamente se ressentem de nossos direitos legais e invejam nossa herança. Sempre procuram impedir nosso progresso e roubar-nos cada centímetro quadrado de nossa terra prometida. Assim como Josué e os filhos de Israel, devemos entrar e possuir a nossa terra, sem medo. Convém que reconheçamos o inimigo, identificando-o bem, sabendo de seus métodos de guerra e preparando-nos para expulsá-lo com fé e perícia. Podemos fazê-lo apenas lendo e conhecendo a palavra. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10,4. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6,12. Tudo que é mal, destrutivo, maligno, detestável e escravizador é de Satanás. Tudo que é bom, bendito, amável, benigno e puro é de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago 1,17 parte A. Deus nos deu tudo que diz respeito à vida, conforme está escrito em 2 Pedro 1,3. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Lucas 9,56 parte A. Concluí que Satanás é mau e que Deus é bom. As coisas boas vêm de Deus e as más de Satanás. Satanás, nosso adversário, está sempre presente para desafiar nossa fé, nossa sinceridade e nossos direitos da aliança. O maligno permanece sempre em rebelião flagrante contra Deus e sua família. Todavia, Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8. As obras do diabo são e sempre foram roubar, matar e destruir. João 10,10. Total ou parcialmente, almas, mentes e corpos da criação de Deus. Cristo veio para destruir todas as obras más de Satanás e vencê-lo, dando-nos autoridade sobre todos os demônios. Como o inimigo se ressente disso, como ele é invejoso, ele se opõe a nós, ele nos detesta. Entretanto, devemos estar sempre de prontidão. Foi-nos dada uma armadura completa para resistir. Jesus, antes de regressar ao Pai, outorgou a todo cristão o direito de usar seu nome contra o diabo. A espada do Espírito, que é a palavra, está em nossas mãos. Nossos pés estão calçados com o Evangelho. O capacete da salvação encontra-se em nossa cabeça, e o escudo da fé é a nossa defesa com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Veja Efésios 6, do 13 ao 18. Jesus, o nosso capitão, diz: Eis que vos dou poder para pisar toda a força do inimigo. Lucas 10:19 parte A. Deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios. Lucas 9:1 parte B. Em meu nome expulsarão demônios. Marcos 16:17 parte B. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16:18 parte C. Nunca devemos temer nem tremer, mas somente ter bom ânimo, firmar-nos na fé e resistir a Satanás com toda a armadura divina, expulsar demônios em nome de Jesus e com a espada do Espírito, que é a palavra, vencer toda a força que se oponha. Capítulo 31. Enfermidade. Bênção ou maldição? Muitas pessoas dizem: talvez seja a vontade de Deus colocar essa enfermidade sobre mim. Pode ser que Ele deseje que eu esteja doente. Talvez seja sua bênção disfarçada.
pode ser uma das maneiras misteriosas de fazer com que as coisas cooperem para o meu bem. Os pensamentos seguintes vão ajudá-lo a compreender que nada disso é verdadeiro. Primeiro, Deus chama a enfermidade de cativeiro. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. Jó 42:10, parte A. A Bíblia diz: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó 2:7. Quando o Altíssimo curou Jó, as Escrituras relatam a cura desse homem de Deus como libertação do cativeiro. O cativeiro nunca poderia ser a vontade de Deus. Jesus veio com o Espírito do Senhor para apregoar liberdade aos cativos. Lucas 4:19, parte A. Então vemos que Deus chamou a enfermidade de cativeiro, e a todo cativo de enfermidade tem sido agora concedida a libertação completa. Segundo, Jesus chama a enfermidade de prisão. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Lucas 13:16. Jesus, ao ver a mulher encurvada, disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Versículo 12, parte B. Ele disse que Satanás a mantinha presa. Jesus jamais deu a entender que seu pai amoroso, tentando aperfeiçoar alguma qualidade nela, tinha aprendido. Deus não prende as pessoas, Ele as liberta. Jesus não disse que a mulher sofria assim para que ficasse humilde, nem que era uma maneira misteriosa de Deus aperfeiçoar sua vontade nela. Jesus afirmou que Satanás a prendeu. A prisão não poderia ser a vontade de Deus. O Filho veio para pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4:19. Foi profetizado acerca de seu ministério que ele soltaria as ligaduras, desfaria as ataduras do jugo e despedaçaria todo o jugo. Isaías 58:6. Vemos então que Cristo chamou a enfermidade de prisão e ordenou que toda pessoa aprisionada fosse solta. Ora, Jesus veio como o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Terceiro, o Espírito Santo chama a enfermidade de opressão. O texto de Atos 10:38 afirma: Jesus andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Não diz a todos os abençoados do Pai. Essas são as palavras do Espírito Santo, porque enquanto Pedro falava tais palavras, todos os que ouviam foram cheios do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, falando por intermédio de Pedro, na casa de Cornélio, revelou que a enfermidade é opressão. Deus não planejou que você fosse oprimido por forma alguma de enfermidade ou opressão. Jesus, conforme as palavras do profeta, veio para deixar livres os quebrantados. Isaías 58:6. A liberdade, independência, libertação, os jugos despedaçados, os fardos aliviados e os cativos soltos são as grandes marcas da misericórdia do ministério do Novo Testamento. Deus chama a doença de cativeiro, Jesus de prisão e o Espírito Santo de opressão. Alinhe sua atitude com Deus e fique são. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1, parte A.